Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Irmão, nós estamos neste mês falando sobre liderança, né? Nós temos como tema do mês liderando como Cristo. Nós temos trabalhado sobre o tema liderando a partir do modelo pastoral de Jesus. Hoje nós estamos já na nossa quarta mensagem e nós temos aqui falado e afirmado constantemente em cada um dos nossos encontros deste mês que você é um líder. Todos nós somos líderes. E se você, até o final deste mês, não guardar nada que eu falei, pelo menos esta frase eu espero que você guarde. Você se lembre que você é um líder. Como cristão, Jesus te colocou para ser sal e luz da terra. E você não pode fugir dessa responsabilidade. Jesus te chamou para influenciar e conduzir pessoas que estão nas trevas para a luz. Temos dito também, em cada encontro, que todas as definições existentes sobre liderança têm por trás o conceito de poder. O líder é aquele que de alguma forma exerce poder sobre as pessoas. A liderança é a arte do exercício do poder sobre as demais pessoas. E se nós desejamos ser bons líderes, esta é a nossa vontade, nós precisamos, e é o que nós temos feito, olhar para o modelo de liderança daquele que foi e é o maior de todos os líderes, Jesus. O modelo de liderança de Jesus é o modelo pastoral. Jesus exerceu sua liderança sustentado sobre a plataforma da figura do pastor. Por isso nós temos que o modelo de Jesus é o modelo pastoral. Esse modelo pastoral é um modelo de poder-serviço. Nós vemos aí na nossa figura, que ali nós temos o líder, que está lá de gravatinha vermelha, servindo aos seus liderados. O modelo de pastoral de Jesus, o pastor se coloca a serviço dos seus liderados. A relação entre pastores e as suas ovelhas são relações permeadas de amor, de afeto, de dedicação por parte do pastor para com a ovelha e da ovelha para com o seu pastor. E no anseio, então, de vivermos em nosso dia a dia o modelo de liderança de Jesus, nós temos nos aprofundado em cada encontro sobre as marcas, as características da liderança pastoral de Jesus. E hoje, nós vamos falar sobre a característica ou a marca, como você queira chamar, que consiste neste modelo pastoral, que é a individualizante. É a terceira das marcas que nós temos estudado. Nós falamos no primeiro domingo sobre a característica salvífica, nós falamos hoje pela manhã do sacrificial, e nós falaremos agora à noite sobre a característica individualizante. E encerraremos esta sequência no próximo domingo, quando nós estaremos falando sobre ser coextensivo. Então eu quero convidar você a refletir hoje sobre este modelo pastoral individualizante. O que isso significa e o que isso representa para nós que somos chamados por Jesus para liderar. É interessante isto, porque o modelo pastoral de Jesus, embora ele tenha a sua extensão voltada para todo ser humano,
Jesus quer abraçar a todas as pessoas, ele é ao mesmo tempo individualizante, porque Jesus cuida de cada vida em particular. Ele conhece cada ovelha, uma a uma, de tal forma que nós encontramos no texto de João, no capítulo 10, do verso 1 ao 6, a referência onde Jesus diz que chama suas ovelhas pelo nome. Veja só então o que diz o texto de João, capítulo 10, a partir do verso 1. Se você tiver sua Bíblia, você pode acompanhar por ela, ou você pode acompanhar o texto na tela. Diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. E Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Jesus falou essa parábola aos fariseus e religiosos de seu tempo. E Jesus estava arregimentando suas ovelhas, tirando-as da mão do poder religioso de Israel, que oprimia e maltratava suas ovelhas, tratando-as como pecadores indignos do amor de Deus. Os fariseus e religiosos contemporâneos de Jesus não compreenderam o que Jesus falava a eles através desta parábola, diz o texto. Mas nós, hoje, conseguimos compreender estas palavras, porque ela é uma referência, ela está amarrada, as palavras de Jesus, as palavras proferidas pelo profeta Ezequiel. Quando você chegar em casa, é interessante, se você quiser, ler Ezequiel capítulo 34, e lá nós vamos ter uma palavra longa de Deus, onde Deus se coloca como pastor de Israel. Nesse texto, o profeta repreende os pastores de Israel, isto é, os líderes religiosos de seu tempo. Ezequiel traz uma palavra de Deus de repreensão aos líderes religiosos do seu tempo. E Jesus, agora, ele utiliza daquelas palavras proferidas pelo profeta Ezequiel e se anuncia como o bom pastor, a quem o profeta, então, diz. E preste atenção, eu vou ler apenas com vocês um verso do texto de Ezequiel 34, 11, onde o próprio Senhor afirma que Ele viria cuidar das suas ovelhas. Então diz assim, Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei. Agora Jesus vem e ele afirma ser o bom pastor, anunciado então aqui pelo profeta. E eu quero destacar nesta noite duas características deste modelo de poder pastoral individualizante exercido por Jesus. E nós temos olhado para o modelo pastoral de Jesus a fim de que nós possamos, em nosso dia a dia, em nossas vidas, em nossos trabalhos, em nossas casas, na liderança dos nossos ministérios aqui na igreja, na liderança dos grupos pequenos, viver este modelo de pastoreio. Então, a primeira característica que eu gostaria de destacar é que é uma liderança pastoral inteiramente pessoal. Jesus é um pastor
que lida pessoalmente com cada uma de suas ovelhas. Ao mesmo tempo que Ele é o pastor de todos, e conduz todas as suas ovelhas juntas, né, num só propósito, como uma grande família, mas Ele também trata com cada ovelha na sua individualidade. Ele fala com você exclusivamente. Ele ouve sua oração. Ele trata com você de uma forma individual. Você é conhecido por Jesus. Você é uma ovelha a qual Ele chama pelo nome. Não é um número de um livro de estatística. É um ser pessoal com o qual Ele se relaciona, com o qual Ele tem prazer em conversar, em dialogar, ouvir sua oração. Eu diria lá no Paraná, falar tete a tete, né? Ele quer conversar com você de uma forma muito pessoal. Jesus é esse pastor que te conhece profundamente. Ele diz isso em João, no capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Jesus, o bom pastor, Ele não só afirma ser o Deus de Israel, que veio buscar suas ovelhas, como Ele afirma conhecer suas ovelhas e chamar cada uma delas pelo nome. Sabe, Jesus te conhece, Ele conhece o teu cheiro, Ele conhece o cheiro de cada ovelha. E eu não sei se você sabe, mas cada ser humano tem um cheiro. Você já pensou nisso? Cada pessoa tem seu próprio cheiro. Assim como você tem sua digital, cada ser humano tem seu cheiro. Por isso, quando você pode soltar um cachorro, ele acha uma pessoa, porque os cheiros não são diferentes. Cada um tem seu cheiro. Eu quero dizer para você, Jesus conhece o seu cheiro. Ele conhece o cheiro de cada uma de suas ovelhas. Ele conhece a cicatriz de cada uma das suas ovelhas e como essa cicatriz foi formada. Ele conhece a história de cada uma delas. Ele te conhece. Ele conhece aquele pijama seu, do banana, não é, que você gosta de dormir. Conhece. Ele conhece o teu jeito de dormir à noite, se é de lado, se é de bruço. Ele conhece. Ele te conhece profundamente. Ele conhece aquilo que está lá no seu interior, que muitas vezes nem você sequer percebe, descobriu, mas Ele conhece, Ele sabe. Ele é esse pastor, é um pastor pessoal. Ele te conhece muito bem, e Ele quer cuidar de você dessa forma. Ele afirma, conheço as minhas ovelhas. Eu vou parar aqui um pouco para nós orarmos. Jesus conhece você. E talvez você esteja aqui hoje e entrou aqui com seu coração aflito. Ele conhece a sua aflição. Você está preocupado, Ele conhece. Talvez a sua aflição seja por causa do seu filho, da sua filha, por aquilo que eles estão vivendo, passando pelas dificuldades, pela depressão. Ou talvez a sua aflição seja por questão profissional, trabalho. Ele conhece, Ele sabe, Ele é o bom pastor, conhece o cheirinho de cada uma das ovelhas. Ele vê que o banido seu já não é mais igual, né? Está gemendo, está fraquinho, precisa tomar uma vitamina. Ele conhece. E talvez você está aqui hoje falando, Senhor, eu preciso hoje do teu cuidado.
o cuidado do bom pastor. Eu quero orar por você agora. E se tem algo que você precisa falar para esse bom pastor, nessa noite, eu queria que você falasse durante essa oração. Se tem uma necessidade que está te afligindo, quem sabe a ansiedade, né? Por alguma coisa, um trabalho que está aí em vista, um casamento que se aproxima, está ansioso, né? Está preocupado. Jesus é o bom pastor. Coloca agora diante dele. Curva sua cabeça. Deus amado e eterno. Neste instante eu me faço um com cada irmão, com cada irmã, em oração. Nós confiamos no Senhor, nosso bom pastor. Nós sabemos que o Senhor nos conhece de uma forma tão maravilhosa que nem nós mesmos nos conhecemos. Eu sei que o Senhor conhece cada cicatriz de cada uma das suas ovelhas que aqui estão. O Senhor conhece o cheiro de cada uma delas. O Senhor sabe aquilo que aflige a sua alma, aquilo que hoje, Senhor, pode ser a ansiedade de cada uma, e que eles estão trazendo no teu altar. Eu oro, Deus, para que hoje, Senhor, nosso bom pastor, o Senhor possa estender tuas mãos, Senhor, e o Senhor possa dar vitória aos teus filhos, às tuas filhas, que hoje, Senhor, eles possam sair daqui na certeza de que o Senhor estará cuidando daquilo que eles estão hoje trazendo no altar, te entregando. E que eles possam descansar no cuidado do bom pastor. Que eles possam descansar na certeza de que o Senhor faz melhor do que nós. E portanto, Jesus, nós descansamos no Senhor. Como diz a canção, meu trabalho é descansar. É descansar. Porque o Senhor é Deus. E tem todo o controle nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas. Mas eu queria fazer uma pergunta agora para você. Jesus te conhece. Conhece o teu cheiro, sabe o que você pensa, conhece o pijama que você dorme, a posição que você dorme. Não é? Mas você conhece a Jesus? Existe um conhecer que é um conhecimento superficial de alguém. E eu acredito que todos nós conhecemos alguém dessa forma. Alguém que você já ouviu falar, você talvez já ouviu pregando, ou já cruzou com ele em algum lugar, pela rua. Você diz, conheço aquela pessoa. Por exemplo, eu conheço o Messi. Eu conheço o jogador Messi. Assisto algumas vezes ele jogando pela seleção argentina, pelo Barcelona. Eu conheço. E se porventura algum dia, em algum local, o Messi passar por mim, e eu chegar até ele, né, correndo, oi Messi, eu conheço você. Ele vai olhar para mim, vai se afastar, eu não te conheço. O fato de eu conhecê-lo não significa que ele me conhece. E muitas vezes a gente conhece pessoas dessa forma, né? Sabe que por muitas vezes eu já fui parado assim por pessoas, e as pessoas, e talvez você também já viveu essa experiência. Aí a pessoa chega para você, oi, você se lembra de mim? Aí você fica com aquela cara assim, né? Tentando, aí porque você começa a puxar. Não, será que é da escola, né? Não, será que era do trabalho? Não, será que era da igreja? Por quê? Porque às vezes a sua relação com aquela pessoa não foi tão profunda a ponto de marcar e você conhecê-la realmente. Às vezes você apenas teve momentos com ela. Então, às vezes, acontece. Nós, por exemplo, pastores, às vezes você é convidado a pregar em um determinado local, numa igreja, aí você vai lá e prega, aí mais tarde você encontra aquela pessoa e ela, pastor, o senhor lembra de mim? Tal.
E às vezes você fica, né? Fala, puxa, não lembro, né? Ah, o senhor esteve lá na minha igreja. E fica chato, né? Mas a gente também não pode mentir, não, lembro de você, irmão, né? Então tem que falar, poxa, eu não lembro, irmão. Mas aí você vai conversando, enfim, né? Mas por quê? Porque a relação não chegou a ser uma relação tão profunda, tão constante. E quando eu pergunto para você se Jesus te conhece, é disso que eu estou querendo mexer com você. Porque Jesus te conhece. Jesus te conhece, Jesus te viu sendo formado, né? Diz o salmista. Jesus te viu sendo formado. Quando você ainda nem existia, era uma substância informe. Deus estava ali olhando você sendo formado, sonhando com aquilo que você iria se tornar. Por isso que Ele te ama tanto. Mas, às vezes nós não o conhecemos, porque nós não nos aprofundamos nessa relação com Ele. Nós acabamos tendo uma relação superficial com Jesus, apenas de alguns encontros dominicais. E é importante que a gente comece a buscá-lo todos os dias, a ter uma relação mais íntima e verdadeira com Jesus. Nós precisamos cuidar, porque Jesus disse: buscar-me-eis, e me achareis quando me buscares de todo coração. Buscar-me-eis. E se você não buscar essa relação com Jesus intensamente, sabe, no seu dia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu fico com medo de que em algum momento, quando você encontrar-se com Jesus, você ouça as palavras que estes homens ouviram lá em Mateus capítulo 7, verso 22 a 23. Veja só. Muitos me dirão naquele dia, chegou o dia de se encontrar com o Senhor, e Ele está dizendo que não são poucos, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Aí eu começo a falar para mim. Nunca te vi mais gordo, não é assim? Nunca te vi mais sério, qualquer coisa assim. Nunca os conheci. Você já pensou? Jesus, mas eu estava lá pregando, lá na PIB de Itapevi. Ele olhava para lá: nunca te conheci. Falar em nome de Jesus, expulsar demônios em nome de Jesus, profetizar em nome de Jesus, não significa que você é conhecido de Jesus. É isso que Jesus está mostrando para nós aqui. Jesus diz que conhece suas ovelhas, e suas ovelhas o conhecem. Como diz o povo, é uma mão dupla, né? Jesus conhece suas ovelhas o conhecem. Esse conhecer se faz porque elas se relacionam com Ele. Em Israel, quando se foi levantada essa palavra por Jesus, era muito comum o pastoreio mesmo de ovelhas. E normalmente, então, um aprisco, ele era formado por muros de pedras, e lá os pastores colocavam as ovelhas para protegê-las, né, dos lobos, enfim, durante a noite. E eles ficavam do lado de fora desse aprisco, e ali dormiam, pousavam, cuidando da entrada da porta. Por isso Jesus disse ser a porta por onde as ovelhas passam. E os pastores ficavam ali, guardando as suas ovelhas. Amanhecia, o pastor ia lá, abria então a porta e conduzia as ovelhas para a pastagem, conduzia as ovelhas para beber água, cuidava delas. E eles faziam isso todos os dias. As ovelhas realmente eram dependentes dos pastores. E todos os dias os pastores faziam isso. De tal forma que aí eles começavam a conhecer cada ovelha.
Porque todos os dias eles estavam andando com elas. Já conhecia suas manchas, suas marcas, sabia que ela que era mais rebelde, sempre dava uma fugidinha, tinha que ir lá e ficar usando o cajado, trazer elas para próximo. E as ovelhas, todos os dias sendo cuidada pelo pastor, ouvindo o pastor, acabava discernindo a voz do pastor. De tal forma que mesmo quando houvesse mais de um pastor cuidando de ovelhas, então, se tinha um pastor, faz de conta, num determinado canto, outro lá com as suas ovelhas, num determinado, todos eles estavam levando para pastar e para beber água. O pastor chamava as ovelhas, assobiava, né, fazia, elas já, opa, meu pastor está indo, eu preciso segui-lo. Elas, cada um já sabia a voz do seu pastor, e elas então não se enganavam. Por quê? Porque elas estavam todos os dias na presença do pastor. Elas estavam acostumadas a ouvir a voz do pastor. Então, quando o pastor chamava, mesmo que elas se misturassem no meio do rio ali para beber água, mesmo que elas se misturassem nas pastagens onde eles levavam, bastava o pastor chamá-las, que elas já vinham todas com o seu pastor. Por isso Jesus está usando essa referência, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. E elas ouvem a minha voz, porque é uma relação diária. E nós precisamos praticar isso. A segunda característica deste poder pastoral individualizante é que é uma liderança pastoral inteiramente personalizada. A princípio parece que eu estou falando a mesma coisa, né? Uma liderança pastoral inteiramente pessoal, e agora estou falando de uma liderança pastoral inteiramente personalizada, só que não. Não estou falando a mesma coisa. Uma coisa é você ter essa liderança pastoral pessoal. Jesus conhece o teu cheiro. Jesus conversa com você exclusivamente. Ele ouve a sua oração. Trata você de forma muito pessoal, anda com você de uma maneira pessoal. Mas quando eu estou falando de ser personalizada, eu quero falar de uma outra coisa, e para isso eu quero chamar a tua atenção do texto de João, capítulo 10, verso 16. Diz assim: tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus está dizendo a todos que lá estavam, e Ele está falando com o povo judeu, Ele está falando com Israel, de que eles não eram exclusivos. Eles não eram as únicas ovelhas de Jesus. Jesus tinha outras ovelhas que não pertenciam ao aprisco de Israel. Outras ovelhas que tinham histórias diferentes da realidade de Israel. Ovelhas que pertenciam a outra cultura. Ovelhas que falavam uma outra língua. E por isso necessitavam de uma direção personalizada do bom pastor, Jesus. Elas não poderiam ser tratadas da mesma forma que aquelas ovelhas de Israel. Elas não viviam debaixo da lei de Moisés. Elas tinham outra forma de viver, outra maneira de ser como indivíduos, como ovelhas. E com isso eu quero dizer para você, todos nós somos diferentes. Todos nós temos histórias, traumas, medos, cicatrizes na vida, diferentes uns dos outros. Ainda que muitas vezes possamos ter histórias e experiências próximas,
cada um de nós lida com elas de forma própria, individualizada. E por isso Jesus nos trata com este modelo pastoral personalizado. Tem um tratamento que é só para você. E não adianta pegar aquele tratamento e tentar fazer com outro, porque não vai funcionar. É outra história, é outros traumas, é outra maneira de agir e reagir. É a mesma coisa um pai que quer criar 2 ou 3 filhos na mesma forma, não dá certo. E vou dizer, se você faz isso, você vai ter problema. Porque cada criança tem sua própria personalidade. Cada filho e filha tem maneiras de agir e reagir. E você precisa aprender a lidar com isso. Porque você tem que pastorear o coração. Às vezes um filho, por exemplo, ele pode te desafiar. E você percebe que aquele filho está desafiando, mas o outro às vezes não te desafia. E você vai tratar ele da mesma maneira? Não. Você precisa diferenciar cada um. E aquilo que cada coraçãozinho precisa de tratamento. Para que você cuide. É o que Jesus faz conosco. Cada um de nós tem uma história. Somos diferentes. Até mesmo irmãos gêmeos, que pode ter a mesma cor dos olhos, o mesmo nariz, a mesma face, mas eles não são iguais inteiramente. Precisam de tratamento personalizado. E Jesus faz isso conosco. Que maravilhoso. Jesus faz isso comigo e com você. Porque Ele te conhece pessoalmente, profundamente. Por Ele te conhecer tão profundamente, Ele sabe qual o tipo de medicação que você precisa. Nós somos diferentes, não é assim? Tem gente que pode tomar bezetacil, tem outros que se tomar bezetacil, meu negócio dá reações, né? Que não... E Jesus sabe. Ele nos trata dessa forma. Por isso que é personalizada. Em segundo lugar, falando, desse tratamento personalizado, Jesus faz isso conosco porque Ele também possui planos diferentes para cada um de nós. O caminho é Jesus. Jesus é o único caminho. E esse é o caminho que nos leva à vida eterna. Entretanto, a caminhada com Jesus é diferente com cada um. Pode ser que Jesus caminhe numa velocidade com você maior do que Ele caminha comigo. Ou pode ser que Ele caminhe comigo numa velocidade maior do que Ele caminha com você. A trilha que Jesus percorre comigo é diferente da trilha que Ele percorre com você. A trilha que Jesus tem nessa caminhada para te conduzir à vida eterna, ela é personalizada. Então você não pode ficar tentando seguir e caminhar na mesma trilha que o seu avô caminhou. Você não pode tentar seguir na mesma trilha que os seus pais caminharam. Porque Jesus tem uma história com você diferente para ser caminhada. Jesus te colocou dons diferentes do que Ele deu ao seu pai, ao seu avô sobre sua vida. Jesus te colocou muitas vezes em ministérios e lugares diferentes no corpo. E você precisa entender isso, por isso é algo novo e personalizado. A cada momento da história, Deus se revela diferente. Quando o povo estava caminhando pelo deserto, Deus se movia com eles através de colunas de fogo durante a noite. Durante o dia, Deus colocava nuvens. Mas quando o povo se estabilizou, não era mais necessário coluna de fogo. Não, mas sempre o papai falou que tinha coluna, agora mudou. A história é outra, o tempo é outro. E nós precisamos entender essa realidade.
Agora Deus fala assim, não, agora vocês colocam um tabernáculo, constroem um tabernáculo, aí mais tarde construiu-se um templo, e Deus agora faz de nós o seu templo, o Espírito habita em cada um de nós, e Deus vai se movendo na história de formas diferentes, vai construindo momentos na história diferente. E nós vamos vendo isso, basta você olhar um pouco para a história da igreja, por todo o percurso que as igrejas foram vivendo, a sua forma de se estruturando, porque a igreja de Deus é um organismo vivo, então Deus tem para você um projeto e um plano diferenciado, é seu, exclusivo, que Jesus tem para você. Não fique preso a modelos, a trilhas de outros. Deixa Jesus segurar sua mão e te conduzir por um caminho que Ele tem com você, e só seu. Você deve respeitar a história daqueles que foram nossos pais, né? A história que veio antes de você, porque esta história trouxe Jesus até aqui para você. Mas Jesus tem uma história agora a percorrer com você. Aprenda isso, compreenda isso. É uma história só sua. Eu quero concluir-vos e tentar trazer isso para uma prática para nós, para que você possa refletir. Se realmente desejamos liderar como Jesus liderou, precisamos considerar cada voluntário de nossos ministérios, cada membro do nosso grupo pequeno, cada funcionário de sua empresa, cada amigo, cada membro da sua casa, uma pessoa única. E não um número a mais. Precisamos enxergá-los como pessoas únicas, que carregam suas próprias histórias de vida e que trazem nos corações marcas próprias. Marcas, às vezes, doloridas, mas também trazem muitas marcas de vitória. Pessoas que trazem qualidades que precisam ser valorizadas, como também trazem defeitos que precisam ser tratados. Mas é fundamental reconhecer que cada uma delas tem sua forma particular de se expressar e comunicar-se. E que cada uma delas possui suas próprias expectativas. E somente quando as percebermos como pessoas únicas e por isso maravilhosas, conseguiremos liderar de forma inteiramente pessoal e personalizada, como Cristo nos lidera ainda hoje. Eu quero orar agora, para que Deus te dê um coração capaz de liderar todos que estão de alguma forma debaixo de sua liderança, com esse modelo, liderar todos que se encontram sobre a sua influência a partir de uma liderança pastoral individualizada. Que ela seja pessoal e ao mesmo tempo personalizada. Que você possa compreender o outro como um ser único e amá-lo dessa forma. Feche os teus olhos. Deus amado e eterno, mais uma vez estamos aqui, trazendo nossas vidas diante do Senhor. E nós queremos, Jesus, nós queremos ser líderes como o Senhor foi. Nós temos buscado, a cada encontro, aprendermos a liderar, olhando para o seu modelo de liderança pastoral. E poder, Senhor, levar isto aonde nós pudermos, dentro das nossas casas, do nosso trabalho, nos nossos grupos pequenos, nossos ministérios. Nós queremos ser esse líder, segundo o Senhor.
Nós queremos ter este coração capaz de olhar para o outro e perceber que ele é um ser único, amado e valorizado por Ti. E que precisa sim desse trato personalizado, individualizado. E que nós possamos ter, Senhor, amor suficiente para isto. Para nos dedicar a cada um desta forma, como o Senhor tem se dedicado a nós. Somos gratos, Senhor. Muito obrigado. Em Teu nome santo, nós oramos, Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.